aí será falar assim, será falar aquilo. Então aí por isso levamos o nome agora de Rav, porque a partir da que foi destruído o segundo Beit HaMikdash, que não havia mais o Sinédrio para decidir que é isso, que é uma só, uma opinião só, tem uma só Halahá, agora tem duas. Então agora tem um conflito, agora tem briga, agora tem discussão na prática para o povo. Até então poderia haver discussão, mas o Sinédrio ia decidir o Sinédrio tem uma coisa só, o tribunal vai falar uma resposta. Nunca veio uma situação de duas respostas, mas depois que foi destruído, enfim, começou a ter duas respostas na prática para o povo. Não só no Sinédrio, mas para o povo também teve duas opiniões. Um fala assim, outro fala não. E aí, obviamente, que Maimônides, ele como filósofo racional, ele é muito contra isso. Como filósofo racional judaico, como um pensador racional, ele fala que, infelizmente, isso é algo negativo. A Hassidut, ela vem sem dúvida, com a ideia, a Kabbalah, enfim, que é uma ideia positiva. Quer dizer, sem dúvida, é uma ideia que tem algo benéfico, tem algo positivo e algo muito profundo justo nessa discussão, na realidade. Quando existe uma discussão prática, de uma certa maneira, é quando está se revelando até um nível mais elevado de Hashem, onde que ele permite que as duas opiniões elas sejam porque, em outras palavras, porque a Halahá é o nível máximo, na verdade. Então, enquanto uma coisa ela é só, por exemplo, Guemará, né? Enfim, sem dúvida, a gente fala Torá, é tudo santo, mas a Halahá é um nível, de acordo com ela é tudo verdade, mas a Halahá é chamado verdade da verdade. A gente tem teorias, tem argumentos do próprio Talmud, são verdadeiros, todos os argumentos são verdadeiros, só que se não chegar na Halahá prática, não é chamado de verdadeiro, só chegou num nível. Quando Deus permite e por isso então o que acontece? Se só uma pode chegar, então é só um rabino, por assim dizer, que teria a condição, enfim, de chegar nesse verdadeiro do verdadeiro. Quando existe essa situação que as duas podem ser corretas, obviamente uma situação muito estranha no sentido material, porque na matéria em geral é só um que é correto, mas significa que chegamos a um nível que transcende a matéria própria, transcende ela mesma. Porque você está falando que aqui na matéria consegue ter esse nível, que as duas coisas chegam nesse nível, que Hashem permite que os dois rabinos cheguem nesse nível de verdade da verdade. Que em princípio seria só para um. Mas enfim, então se revela aqui um nível, enfim, de Hashem que transcende dentro da matéria, e por assim dizer, a própria matéria então ela acaba se autotranscendendo, vamos chamar assim essa linguagem. Não entendo exatamente o que eu estou dizendo, mas pelo menos essa é uma ideia que é trazida, enfim. É algo natural que não é milagre, mas que é verdade. Certo. Assim, no mundo prático, realmente, acho que seria uma coisa... porque a gente fala, na ação, é uma ação que você pode fazer. Você não tem condição de fazer duas ações. No pensamento, você pode pensar isso, pode pensar aquilo. Na prática, você vai ter que fazer um dos dois. Não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Enfim, você vai... você pode fazer... Os dois... Pode até ser, no sentido teórico, que tanto sim e tanto não são corretos. No sentido prático, você não tem como fazer os dois. Eu entendi. É uma coisa que transcende o mundo, transcende a racionalidade do mundo material, mas no espiritual... Sim, é verdade, mas que a gente não consegue compreender. Então, Deus nos livre, por exemplo, comer tarefa. Porque eu estou morrendo de fome. Sim. E eu não tenho outra comida. Então, está certo e está errado ao mesmo tempo. Entendi, mas aí é uma lei da Torá que Pikuach Nefesh Eduche. Uma lei da Torá importante que sempre que alguém está em perigo de vida, é uma questão de vida ou morte, então você pode. Mas então você está no deserto, você não sabe se ali andando mais, sei lá, 3 quilômetros você vai ter uma vila, mas você tem uma comida. E aí você come ou não come? E aí você come. Então, assim, é uma situação hipotética só para a gente poder transformar isso em algo real, né? Esse entendimento. Então, você não sabe se sim ou se não, mas você tem a dúvida, e aí você come. E aí você nunca vai saber se era ou se não era, porque é uma situação hipotética. Então, nesse sentido, nesse exemplo figurativo, só para ilustrar, então, o certo
pode ser errado e o errado pode ser certo na matéria, mas no espiritual ele pode ser as duas coisas. Entendi. Então, ilustrativamente poderia ser isso, né? Porque, pelo que a gente entendeu, que é mais filosófico, certo, né? A certo. ideia que você trouxe. Sim. É mais filosófico na questão de que o Rabino falou, eu não entendo muito, mas é assim. Né? Eu não entendo muito o que eu estou explicando, mas é assim que é. Certo. Sim. Agora, com relação ao Sinédrio, eu fiquei muito como uma dor. Com o quê? Com dúvida, porque eles já estavam brigando, os rabinos, antes, já estavam debatendo antes. Certo. E já tinha o juiz, já tinha lá. Sim, mas nunca era, mas o Sinédrio era ou seja, não tinha o rabino, ele não podia fazer como a opinião dele